palestra. Bom, muito obrigado. Bem, pessoal, como eu estava comentando, para mim foi um prazer muito grande ser convidado pelo Júlio para poder voltar a ministrar o Velho Dom, né? Que eu nem sou ainda do Velho Dom, eu sou mais ainda antes do que o Velho Dom, né? Então, é toda uma história que nos fica, que nos enche, né? Para mim, pelo menos, me enche de satisfação, de prazer, porque eu fiz parte dessa história, né? De tantas pessoas que aprenderam a meditar, de pessoas que tiveram uma melhoria da qualidade das suas vidas, né? Justamente a partir desse processo de meditação que se começou lá com o Silva Mind Control e depois passamos, né, para a Academia Brasileira de Ciências Mentais e finalmente para a Associação Azul de Pesquisa e Estudos da Mente com o Nosso Dom. E tocou para mim talvez uma das técnicas mais utilizadas por todas aquelas pessoas que um dia fizeram esse treinamento de meditação dinâmica, né? Que é a técnica dos 3 dedos. E é uma maneira, e a primeira maneira, talvez, de nós estarmos nos níveis de olhos abertos. Porque muitas vezes, numa situação de emergência, né, ou mesmo uma situação em que a gente não pode entrar num estado de relaxamento físico, nós temos, então, uma ferramenta para estarmos no nosso nível da dimensão criativa, ou nível do laboratório, de olhos abertos. E a gente consegue fazer isso com a técnica, né, do disparo por associação ou a técnica dos 3 dedos. Mas antes de chegarmos lá, vamos fazer algumas reflexões, né, sobre por que não passa? Agora. Vamos fazer umas reflexões. Então, nós temos, né, nós como seres humanos, como sujeitos, nós somos pessoas que temos características individuais únicas, né? Então, nós temos as nossas atitudes, as nossas aptidões, né, os nossos níveis de inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência sinestésica. Então, todas aquelas multi-inteligências, né, que o Gardner nos presenteou com a descoberta ou com a maneira de catalogar essas nossas inteligências múltiplas, né? A nossa capacidade de percepção, cada um de nós tem a sua capacidade de percepção, e a nossa história, né? A nossa história, que começa muitas vezes antes do nosso nascimento, em que hoje, né, com a ultrassonografia em 4D, né, já se tem o nome da criança, quer dizer, já tem um lugar, quer dizer, essa criança nem chegou ao mundo e ela já é falada, ela já faz parte. Então, mesmo com todas as semelhanças que nós possamos ter, nós ainda somos seres únicos, né? Não existe, eu sou igual a fulano, sou melhor ou pior, eu sou diferente. Então, nós somos diferentes uns dos outros, mas por causa dessas nossas características individuais, né? E tudo vai se resumir, né, naquilo que nós vamos conseguir ou não ao longo da nossa caminhada, no nosso nível de competência. Então, essa competência, né, justamente nos dá a capacidade de utilizar isso, de utilizar essas habilidades, essas aptidões, usar as nossas inteligências, né? E uma vez, na minha época de professor universitário, né, a competência, eu vi uma definição que dizia que a arte de oferecer algo sempre melhor por menor custo, não significa que seja menor preço, né, mas menor custo,
e de uma maneira ética. Então, essa palavra ética, ela é uma coisa que nós precisamos refletir bastante, né? Ontem ou antes de ontem foi o Dia Nacional da Luta contra a Corrupção, né? E que a gente, todos os dias, ao ler os jornais, nós vemos aí várias situações, vários casos em que a corrupção, né, desvia dinheiro e mata pessoas, né, porque tira dinheiro da saúde, condenam pessoas ao nível subhumano quando tiram dinheiro da, da, da educação. Então, essa é a nossa realidade, né? E nós temos que nos comportar de uma maneira única e fazer aquilo que nós sabemos que é o nosso melhor, ter competência naquilo que é o nosso melhor. Interessante que agora não passa. Pessoal, tem alguém aí com o microfone aberto. Por favor, feche, né? Porque o ruído externo está entrando aqui. Bom, uma das coisas que eu aprendi aí na minha caminhada, né, nesses 69 anos de caminhada, é que nós nos diferenciamos dos demais mamíferos pela nossa capacidade de falar, né? E essa capacidade de falar faz com que nós tenhamos capacidade de raciocinar, de pensar e de tirar lições, que isso vai se constituir naquilo que nós chamamos, então, de sabedoria, né? Então, utilizarmos tudo aquilo que nós sabemos é aquilo que nós chamamos de sabedoria. Então, tem alguns que são mais sábios, outros um pouco menos sábios, né? Isso tudo, essa sabedoria vai depender dessa habilidade que nós temos, né? De falar, pensar, raciocinar e de tirar conclusões, de aprender com o nosso passado, né? E é interessante que alguém já disse, né, que as pessoas inteligentes aprendem pelo amor, aprendem pela observação, né, do mundo, aprendem pela observação de si próprios, né? Os ingênuos aprendem pela dor e os arrogantes e prepotentes nunca aprendem, né? Eles continuam sempre na mesma, levando paulada não aprendem, né? Então, essa é a diferença que existe entre nós, seres humanos, né, e os nossos irmãos, que são mamíferos, que têm a diferença que eles não têm a capacidade de fala e, com isso, não pode pensar, raciocinar e nem tirar lições, né, das suas experiências. Deixa eu ver aqui. Bom. Sabendo também, né, que nós... Viu, Mandelli? Quando você for clicar, põe o mouse em cima da tela que você... tá. Agora descobri aqui, ó, viu? Aprendi uma coisa hoje. Obrigado, Júlio. Então, pessoal, nós, seres humanos, nós somos constituídos de 3 formas, né? A parte física, que é o nosso corpo, que é através dele que nós temos os nossos comportamentos, né? Que nós exteriorizamos os nossos afetos, que nós exteriorizamos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, o físico, ele é, né, uma das partes. E quem estudou a Bíblia, quem estuda a Bíblia, sabe que Deus nos constituiu de 3 partes, né? Sua imagem e semelhança, que é a parte, né, espiritual, nos fez o barro, nos formou do barro, que é o nosso físico, nosso corpo, e soprou uma alma vivente, que é a nossa mente. Então, nós somos essas 3 partes, né, que estão uma ligada à outra, de uma forma que não é possível separá-las, né? Então, o ser humano é essa característica. Muitas vezes as pessoas confundem
a espiritualidade com religiosidade. Frequentar um templo, professar uma religião, nem sempre significa que a pessoa desenvolveu o seu nível de espiritualidade num grau satisfatório, né? Às vezes, ao contrário, o fanatismo que nós encontramos religioso mostra exatamente um pequeno desenvolvimento do processo espiritual. Então, o que nós temos como espiritualidade, né? Então, uma das definições que faz, né, faz de Farol é que existe algo superior ao nosso ciclo vital, né? Existe algo que está acima daquilo que as nossas vontades se manifestam, né? Então, essa espiritualidade é algo que nos une, né? Que nos faz, vamos dizer assim, termos uma comunhão em alguma dimensão, nessa dimensão espiritual, e que faz com que, mesmo depois que nós passarmos por essa vida, né, a gente ainda continue, como hoje foi a despedida da nossa amiga, da nossa companheira de jornada, né, a Oliane, que eu aprendi muito com ela, né, sobre o calendário maia, e hoje, então, ela nos deixou, como diz o meu irmão, ela foi para casa antes e vai lá nos esperar um dia que nós vamos nos encontrar. Então, a espiritualidade é essa coisa que transcende esse ciclo vital da nossa vida, né? E também eu me lembro sempre do Dom Aloysio Loscheider, arcebispo de São Paulo, que numa das vezes ele falou que o problema de ética hoje, né? Ele falou naquele tempo, isso tem há mais de 30 anos, então imagino o que ele diria hoje, né? É sério, porque muitas pessoas perderam o sentido do transcendente, né? Transcendência é aquilo que ultrapassa a nossa vida, quer dizer, a questão da espiritualidade. Uma vez eu sendo questionado, né, sobre a minha crença, minha espiritualidade, por uma pessoa que se diz ateu, e eu disse assim, olha, se eu não acreditasse, né, que existe algo depois dessa vida, então eu viraria um sniper, né? Porque eu teria vontade de matar um monte de gente, né? Que não vivem de acordo com o que eu acho que teriam que viver. Então, essa transcendência, né? Ela que nos dá exatamente essa questão da ética. Precisamos entender também que ética e moral são coisas diferentes. A moral ela muda, né? Ela está ligada aos tempos que nós estamos vivendo, né? E um dos exemplos que me vem à mente é imaginar que se existisse uma máquina do tempo, nós colocássemos hoje uma pessoa, uma moça, né? Uma mulher que vai à praia e dentro dessa máquina e ela voltasse 50 anos para trás, né, ela criaria o maior dos escândalos com a roupa e a maneira de vestir que ela estaria se apresentando, né, há 50 anos atrás. Então, a moral muda, né, mas a ética não. A honestidade de 1000 anos atrás é a mesma, o mesmo conceito de honestidade hoje, né? O conceito de verdade também é o mesmo conceito hoje, né? Na época de Jesus lá que ele começou né, a uma conversa com Pôncio Pilatos sobre a verdade, né? Então, nós temos aí uma diferença entre a ética e a moral. Então, lembrando que a ética, né, na realidade, são uma questão de valor, né, que é uma variável nossa, humana, que faz com que a pessoa decida ou escolha se comportar em uma determinada direção e dentro de determinada importância. Então, alguns exemplos aí embaixo, né, de valores: honestidade, integridade, caridade, compaixão,
lealdade, amor, perfeição. Tudo isso está ligado à questão ética, né? A questão que os gregos já estudavam, já falavam, já propagavam, né? Há muito tempo, e que ainda hoje a questão da beleza, né? Da perfeição, não mudou. Na época dos gregos, a honestidade, a integridade, quer dizer, ainda são as mesmas características e serão, nos próximos 1000 anos, teremos a mesma ideia, né? Então, nós precisamos saber que esses valores, eles não são resultados de condicionamento ou de uma educação, né? Nós não aprendemos isso na escola, né? Nós não aprendemos a questão de valores, né? E nós aprendemos esses valores aonde? Na nossa família, né? Nos primeiros 7 anos da nossa vida, quando nós estruturamos o nosso emocional, nós estruturamos também o nosso caráter. Então, o caráter, que muitas vezes as pessoas, de maneira simplificada, é do bem ou é do mal, né? Então, esses sujeitos, esses princípios éticos, eles são imutáveis. E eles são agregados ao nosso caráter, né? A não ser que haja uma grande transformação, né? Vamos dizer assim, um milagre, alguém que tem um caráter falho vai poder endireitar esse caráter, né? Então, isso não se sabe que é impossível, né? Apenas uma questão de estruturação emocional, que é quando se estrutura o nosso caráter. Também nós falamos bastante hoje na inteligência emocional, que é um dos modos, né, dos tipos de inteligências múltiplas que o Gardner, né, mostrou, né? Então, essa inteligência emocional, que ela é desenvolvida ao longo da nossa vida, ela está sempre tendo a possibilidade de crescer, diferente da inteligência intelectual, né, que ela pouco varia ao longo da nossa vida. Então, os 5 pilares que constituem a inteligência emocional é o autoconhecimento, né, a nossa autoconsciência, o nosso controle emocional, a nossa capacidade de nos autorregular, a nossa automotivação, né, que nós não precisamos, né, que ninguém fique nos motivando, ou se precisarmos, significa que nós temos baixa automotivação, a empatia e a competência social, que também pode ser entendida como a arte do relacionamento. Então, é importante nós observarmos que nós podemos melhorar cada um desses pilares que formam a inteligência emocional todos os dias. Então, quando nós entramos no nosso nível, né, lá do nossa produção criativa, do nosso laboratório também, como também há um outro nome para a produção criativa, né, nós podemos melhorar o nosso autoconhecimento. Nós podemos melhorar cada dia mais o nosso controle emocional, né? Podemos sermos orientados por metas, por propósitos, e isso vai nos dar um processo de automotivação, vai nos desenvolver a empatia, né? De conseguir nos colocar no lugar do outro, sem sentir o que o outro sente, mas compreender o que ele sente, e nos relacionarmos cada vez melhor, não fazermos parte daquela, vamos dizer assim, da polarização que hoje está cada vez mais. Você não tem as mesmas ideias do que eu, se você não aceita, então eu te odeio, né? Agora, se você aceita, eu te amo. Então, essa competência social, ela está cada vez mais difícil, e que nós, utilizando as nossas técnicas, né, que o Júlio teve a ideia de rever a cada sexta-feira, isso vai nos ajudar a desenvolver a inteligência emocional. Então, lembrando apenas do nosso Lao Tse, né, o nosso sábio chinês, ele diz que quem conhece os outros é um erudito, mas quem conhece a si mesmo é um sábio.
E aí eu retorno lá aquele primeiro slide, né, que fala sobre a característica humana, que é de tirar conclusões, usar a inteligência, o raciocínio e desenvolver com isso a nossa sabedoria, né? Uma outra coisa importante para nós diferenciarmos da espiritualidade é exatamente a diferença entre sentimentos e emoções, né? O amor não é uma emoção. O amor não é um impulso para a ação, né? O amor é um valor que nós temos, né? Nós desenvolvemos a nossa capacidade de amar nos nossos primeiros anos de vida. Então, sentimentos, eles estão ligados ao quê? A nossa parte espiritual. Compaixão é um sentimento, não é uma emoção. Honestidade é um sentimento, não é uma emoção, né? Então, nós precisamos diferenciar isso até para podermos trabalhar essa questão da nossa inteligência emocional. Mandelli, corta a sua imagem. Então, cortar minha imagem? Como? Porque a tua voz está vindo tremida. Desligar a câmera. Está vindo da onde? Deixa eu ver se eu desligo a câmera. Onde? Aqui. Pronto. Melhorou agora? Hein? Hein, Júlio? Sim, sim, melhorou. Melhorou? Melhorou, sim. Né? Então, pessoal, então tá. Emoção é um estado psíquico caracterizado por elevado grau de prazer ou desprazer. Então, as nossas emoções, elas estão ligadas às sensações que nós temos, né? E dessas emoções, ela é acompanhada sempre, né, ou quase sempre, na maioria das vezes, de uma intensa atividade motora que nós chamamos de... Então, a emoção, ela gera o comportamento, né? Ela vem do motivar. Então, vai um processo de comportamento caracterizado isso. Nós nascemos com 5 emoções, que são chamadas emoções básicas. E todas as outras emoções, elas se originam dessas 5. Né? Então, por exemplo, a alegria, né? A alegria, ela é conhecida também como a emoção do aprendizado. Então, quando nós estamos alegres, nós estamos abertos para o mundo exterior, nós estamos podendo aprender através da nossa observação, do contato com as outras pessoas. Por isso que se insiste tanto, né, hoje, nas escolas, que haja, né, uma questão de um ambiente de alegria durante o processo de aprendizado, que não seja mais aquela coisa como era no meu tempo, né, muita autoridade, de muita rigidez. Então, a alegria, ela proporciona justamente a capacidade de olharmos para fora e termos, então, a capacidade de aprender mais e melhor. A outra emoção, que é o oposto da alegria, que a gente não pode ter ao mesmo tempo, é a tristeza. E a tristeza, ela é chamada a emoção da reestruturação. Porque se ela é o oposto, né, da alegria, que nos abre para fora, a tristeza nos abre para dentro de nós mesmos. Então, todas as vezes que nós temos uma perda, qualquer perda que seja de um ente querido, né? Hoje, por exemplo, da Oliane, quer dizer, é um momento de tristeza. Por quê? Porque nós temos que olhar para dentro e poder reestruturar a nossa vida sem aquela pessoa, ou sem aquilo que é importante para nós, como um emprego, né? Como um sonho, como um ideal. Então, a tristeza, ela origina, por exemplo, né, uma coisa que nós chamamos de luto. Então, através da tristeza, nós temos o luto. Quando nós perdemos, então esse luto vai fazer com que a gente possa curar, né, a perda que nós tivemos, né?
Do luto, da tristeza, também nós temos o que? A melancolia, né? Nós temos a depressão. Então, são todas emoções, são todos afetos que se originam da tristeza, né? O outro afeto, a outra emoção que nós temos é o medo. Ela é chamada da emoção da prudência. Então, eu preciso ter medo para que eu seja prudente. Quando eu tenho excesso de sangue frio, né, eu não sou prudente. Então, por que a gente não deixa uma criança, né, de 4, 5 anos atravessar a rua sozinha? Porque ela ainda não desenvolveu o medo, né, dos automóveis. Ela não tem a percepção. Então, o medo ele é importante. Ele é fundamental na nossa vida. É uma questão de sobrevivência. Então, a ansiedade, né, ela vem do medo. Porque o medo eu posso identificar. Eu tenho medo de barata, tenho medo de andar de avião, como eu tinha, né? Medo de altura, como o Júlio falou no foco anterior. Né? Mas quando esse medo me paralisa, né, ele se transforma naquilo que nós chamamos de fobia. Então, o medo gera a fobia. O medo gera a ansiedade, que é o medo do nada, né? O medo daquilo que eu não sei do que é. Então, a ansiedade ele é um medo, porque todas as reações fisiológicas são iguais às do medo, né? Só que a gente não sabe de que a gente tem medo. Então, por isso que a gente chama de ansiedade. A nossa outra emoção, e a emoção mais forte que nós temos, tanto é que ela é chamada a emoção da sobrevivência, é a raiva. Porque quando nós somos acometidos de uma raiva, né, nós somos capazes de fazer coisas que nós duvidaríamos, né? E a raiva nos dá muitas vezes uma força que a gente não sabe de onde ela vem. Então, a raiva é a nossa emoção mais forte. E nós temos a quinta emoção, que é a emoção que se chama de afeto, né? Que ela tem várias matizes, né? Tem a matiz da paixão, tem a matiz da amizade, né? Então, são decorrências, né? Afeto, são decorrências, emoções que se originam do afeto. E não podemos confundir afeto com o amor, né? Que é exatamente a questão de um sentimento, né? De algo que faz parte do nosso valor. Então, essas emoções, né, elas são importantes. A pessoa precisa ter medo, ela precisa ter raiva, ela precisa ter alegria, ela precisa ter tristeza e ela precisa ter afeto. Então, por isso que nós vamos ver que uma das definições, né, que nós temos sobre controle emocional não é nós recalcarmos a emoção, mas sim é uma habilidade que nós temos, ou uma capacidade de selecionar e ter acesso à melhor emoção do momento, quando se quiser e quando se precisar dela, né? Então, é importante nós termos essa ideia, né? Então, por exemplo, hoje, né, depois de 20 e tantos anos, vim novamente apresentar uma técnica do dom, né, me criou, além de uma expectativa positiva, né, aquele friozinho na barriga, aquela coisa de uma coisa diferente, também me criou uma ansiedade, né, me criou um medo. O medo de quê? De fazer errado, né? O medo de dizer bobagens, o medo de não ser reconhecido, né? Então, esse medo me fez o quê? Trabalhar nos meus slides, selecionar os slides, rever algumas coisas que já estavam lá, guardadas lá no fundo da memória. Então, o medo fez com que eu me preparasse melhor para fazer esse encontro com vocês hoje à noite, né? Nós falamos também na empatia, e nós temos que diferenciar a empatia da simpatia, da antipatia e da apatia, né? Simpatia
né? O prefixo vem do grego sim, o mesmo. Patia é sentir, então sentir o mesmo, né? Então a pessoa está alegre, eu também estou alegre porque ela está alegre, né? Ela está triste, eu estou triste. Ela está irritada, eu estou irritado. Então isso faz com que eu me torne um dependente emocional daquela pessoa, porque quem manda na realidade, na minha emoção, é a outra pessoa, né? A antipatia é sentir o contrário. Se a pessoa está alegre, eu estou triste. Se ela está triste, eu estou alegre. Então, essas duas sensações, simpatia e antipatia, elas nos caracterizam uma dependência emocional de uma outra pessoa. A apatia, né, o prefixo a significa ausência, ausência de sentir, é quando nós somos indiferentes, né? Quando nós somos, então, frios em relação ao que acontece ao nosso redor, com as pessoas ao nosso redor, uma pessoa apática, né? Então, a inteligência emocional nos faz com que a gente desenvolva a empatia. Em é com, né? Sentir com. Então, quando se tem a empatia, nós podemos compreender o que a pessoa está sentindo sem que nós sintamos o que ela está sentindo. Isso nos dá uma capacidade de ajudá-la de uma forma melhor e de uma forma maior ainda, uma ajuda maior quando nós somos empáticos, né? Então, é importante essa busca de nós usarmos as técnicas que nós estamos revendo para desenvolver cada vez mais a empatia, isso é, nos colocar no lugar da outra pessoa, mas não sentir o que ela sente, porque senão nós vamos ser simpáticos, né? Em relação ao comportamento, né, nós podemos fazer uma junção do nível do comportamento e do nível de consciência que a pessoa tem, né? Então, consciência é a habilidade que nós temos de ver claramente sem defesas ou distorções, né? Quanto mais clara a consciência, maior é a minha habilidade de observar as coisas sem usar defesas em relação àquilo ou usar distorções, né? Então, por exemplo, o que seria uma defesa? Eu nego que alguma coisa está acontecendo, ou projeto no outro algo que é meu. Então, eu tenho a tendência, de repente, de culpar os outros por coisas ruins que acontecem na minha vida. Então, meu nível de consciência, né, minha habilidade, não é muito clara. Por quê? Porque eu estou usando uma defesa e que não me permite ver claramente, sem distorção, o fato que está acontecendo. Então, nós temos 3 níveis de comportamento associado à consciência, né? E isso faz parte da nossa dimensão do físico. Então, vamos ver, né? O primeiro nível é o nível que nós chamamos de inato, quando a maioria dos nossos comportamentos são de evitar o sofrimento e buscar o prazer. Então, a pessoa, né, o nível de consciência dela está de curto prazo. O segundo nível, longo prazo, quando o bom, o ruim, o certo e o errado são aprendidos e conceituados a longo prazo. Então, uma das coisas interessantes que eu vejo muito no meu dia a dia são os pais, né, que levam os filhos para dormir no quarto. Ah, é bom, aconchegante, mas a longo prazo isso é errado. Por quê? Porque vai criar problemas emocionais naquela criança, né, que ele vai levar o resto da vida, o que vai fazer com que ele busque um processo terapêutico. Então, nem tudo que é bom é certo e nem tudo que é ruim é errado. Então, esses conceitos, a longo prazo, eles fazem com que esse nível de consciência, né, ele se tenha já uma
uma questão mais clara. E a terceira, que é aquela que nós devemos buscar, é a questão da evolução, onde a compreensão e prática sobre disciplina, ética, cidadania e espiritualidade são os que dirigem, né, os nossos comportamentos, né? Então, no momento em que eu não jogo papel no chão, não jogo lixo na rua, né? Então, é uma questão de cidadania. No momento em que eu não vendo o meu voto, né? Aqui, por exemplo, no Maranhão, nessas últimas eleições, um voto estava valendo R$ 250, né? Quer dizer, é uma coisa terrível, o nível de cidadania de uma pessoa que vende o seu voto, né? Então, são questões que são características já desse terceiro nível de comportamento e consciência, né? Que é a disciplina, a ética, a cidadania e a espiritualidade. Isso eu aprendi com o Evandro, né? Que 3% das pessoas têm comportamentos que fazem as coisas acontecerem, né? 12% são os que ficam olhando as coisas acontecerem, são aqueles que vivem dando opinião depois, né? São os famosos engenheiros de obras prontas, e, infelizmente, a grande maioria nem sabe o que está acontecendo, né? São aquelas pessoas que são apáticas, aquelas pessoas que, né, que não pensam, aquelas pessoas que são, vamos dizer assim, que estão polarizadas hoje, né? Hoje elas estão ou são de um lado, ou são de outro, né? Ou têm uma religião e combatem as outras. Então, infelizmente, a maioria das pessoas estão nesse grupo dos que nem sabem o que está acontecendo, né? E, finalmente, né, o nosso terceiro elemento, que é a parte mental. E aí eu gostaria de buscar lá na Bíblia um, um versículo, né, que está lá na carta de Paulo aos Romanos, e que diz assim: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, buscar trabalhar a mente, desenvolver a nossa mente, né, é uma coisa que já há 2.000 anos, há mais de 2.000 anos, né, se falava. E para aqueles que acreditam e que têm a Bíblia, né, como o manual de instruções do ser humano, nós temos aí uma coisa importante e que está ligada à nossa atividade, que é justamente de quê? De a cada dia renovar nossa mente de uma forma, né, positiva, para que a gente possa perceber, possa ter esse nível de evolução que nós vimos lá em relação à prática da espiritualidade, à prática da honestidade, da cidadania. Então, nós encontramos isso, né, sobre a mente. E lembrando a nossa definição de mente, né, que é o sistema operacional que nos seres humanos produz habilidades mentais, pensamento, memória, sensação, atenção, intenção e imaginação. É importante nós entendermos também que há uma diferença entre aptidão e habilidade. Então, todos nós temos aptidão para pensar, nós pensamos o tempo inteiro. Agora, desenvolver a habilidade de pensar é conseguir pensar naquilo que nós queremos, né? Então, o que as técnicas do Dom nos ajudam é justamente desenvolver a nossa habilidade de quê? Né? Vamos voltar lá, de pensar naquilo que nós queremos, né? De termos a capacidade de usar a nossa memória, porque nós já sabemos que todos nós temos uma memória fotográfica, que a grande dificuldade é a habilidade de lembrar os fatos que estão armazenados lá na nossa memória, né? As sensações, né? Nós precisamos desenvolver essa habilidade de ter sensações, a nossa capacidade de atenção,
desenvolve a nossa habilidade de concentração, né? De foco, vem através do desenvolvimento da aptidão de intenção, e a imaginação é exatamente tudo isso que nós estamos fazendo hoje, usando a nossa mente para criar um mundo melhor, criarmos uma situação, né, melhor para nós, para as pessoas que nós amamos, para a sociedade em geral. Então, a habilidade é treinada, nós precisamos treinar todos os dias, né? E eu recentemente mudei e agora eu moro num prédio que tem 15 andares e eu moro no 15º. Então, quando o elevador vai do térreo, da garagem até o 15º, eu fico lá usando, né, a minha dimensão criativa, fico energizando para 4 pessoas que são muito próximas a mim, que estão com um problema sério de doença. Não? Então, eu vou indo lá, né, no nível, né, da dimensão criativa e vou energizando essas 4 pessoas e é um tempo que eu vou aproveitando. Quando eu desço, faço a mesma coisa. Então, essa habilidade, cada vez que você usa, né, você vai desenvolver a habilidade, porque a habilidade a gente não desenvolve lendo, não desenvolve olhando os outros fazerem, nós só desenvolvemos fazendo as coisas acontecerem, né? Então, os nossos estados mentais é de consciência, pré-consciência ou subconsciência, como a psicologia chama, e o nível de inconsciência, né? Nós também, lembrando as nossas leis mentais, a primeira, né, a lei de causa e efeito, que o pensamento é o mundo das causas e a matéria o mundo dos efeitos. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos, né? Porque nós vamos criando condições para que aquilo vá acontecendo, né? Então, eu sempre digo assim, onde é que existiu, em primeiro lugar, o prédio que nós estamos, né? Que eu estou aqui agora no meu consultório? Foi na cabeça do dono da construtora, que passou aqui um dia, viu um terreno baldio, imaginou que iria construir um prédio. Então, tudo que nós podemos observar, primeiro foi um pensamento, né? A segunda lei mental é a lei de atração dos semelhantes, né? Os semelhantes se atraem e os contrários se repelem. Por que nós estamos aqui unidos hoje? Porque somos semelhantes, pelo menos nessa busca de quê? Né? De desenvolver as nossas habilidades mentais. E a terceira lei, né, existem outras, mas nós vamos ficar com essas 3, é a lei do efeito oposto, que nós atraímos tudo aquilo que nós tememos. Porque como nós só podemos pensar uma coisa de cada vez, né, então, se nós pensarmos naquilo que nós temos medo... Agora estão me ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Agora Vamos sim. lá. Então, agora já voltamos, né? Então, lembrando também, né, aquele nosso quadrinho, que é da relação do cérebro, né, com a nossa mente, que o Júlio também falou. Então, o nível, né, de consciência, nós chamamos do nível consciente exterior. O subconsciente ou pré-consciente nós chamamos de níveis de consciência interiores, né? E a inconsciência continua sendo o estado de coma, né? Um dos ciclos, dos estágios, aliás, de um dos nossos ciclos de sono. Então, a nossa ideia é exatamente, né, estarmos nessa frequência aqui alfa, né, onde nós podemos trabalhar a nossa imaginação para aqueles propósitos que nós desejamos, né? Falando em atitudes mentais, que vai ser justamente o nosso mote da nossa técnica de disparo por associação, lembrando do Dr. William James, o pai da psicologia moderna, né? Que a descoberta mais importante da nossa época é de poder se alterar a vida das pessoas, alterando as suas atitudes mentais, né? Então,
uma predisposição para agir. Então, a atitude, ela sempre antecede a um comportamento, né? E esse comportamento, né, essa predisposição, pode ser positivo ou negativo, em relação a pessoas, conceitos e situações. Então, não existe outro tipo, ou é positivo ou é negativo, né? Então, alguns exemplos, né, de atitudes positivas é a sua correspondência negativa, né? O otimismo é positivo e o negativo é o pessimismo, né? Determinação e resignação, confiança. Observe que uma pessoa determinada, ela tem comportamentos muito diferentes de uma pessoa que é resignada, né? A pessoa confiante, ela também tem comportamentos diferentes de uma pessoa que é insegura. Então, essas atitudes mentais fazem toda a mudança, né? Então, se eu sou inseguro, né, naquele quadro mental que o Júlio falou, mostrou na primeira parte, se eu vou fazer uma palestra e eu me sinto inseguro, né, eu posso mudar minha atitude mental, né? O dom, ele me dá a capacidade de mudar essa atitude mental, né? Então, eu posso entrar no nível da minha dimensão criativa e mudar isso. Ah, mas se durante a palestra alguém me fizer uma pergunta, como é que eu vou lembrar poder responder, né? Também entrar no nível. E aí nós vamos ter que aprender a entrar no nível com os olhos abertos, né? E é exatamente por isso que faz a técnica do disparo por associação e a técnica dos 3 dedos, né? A técnica mais usada. E uma coisa importante, né? A atitude mental mais importante que nós podemos ter é a fé. E muitas vezes, né, as pessoas têm uma ideia de que fé é algo religioso, é algo espiritual. Não. Fé é uma atitude mental. E, para isso, nós vamos recorrer à definição que nós temos lá na Bíblia, em Hebreus 11:1, diz assim, ora, a fé é um firme fundamento, né? O que é o firme fundamento? É uma crença, né, das coisas que se esperam, o nosso desejo. E, aliás, uma coisa interessante, né? Nem tudo que eu quero eu desejo, e nem tudo que eu desejo eu quero. Mas isso é um papo para uma outra hora, tá certo? Então, o desejo, ele é importante por quê? Porque o desejo é que nos faz continuar em frente. Porque quando nós acreditamos que podemos atingir uma meta, né, vão muitas vezes ter várias dificuldades ao longo do caminho. E se o nosso desejo não for forte o suficiente, né, nós vamos acabar desistindo. Então, nós precisamos ter um desejo forte para continuar em direção à nossa caminhada na busca do nosso objetivo, né? E a prova das coisas que não se veem, que é a expectativa. Porque a expectativa tem a capacidade de nos trazer o objetivo que nós perseguimos mais para perto de nós. E os exemplos clássicos, né, são a rolha da champanhe, que a cada dedada que a gente dá, a gente acha que vai ser naquela que a rolha vai saltar. Então, o desejo, a crença, a expectativa, elas juntam, se transformam na fé, né? E para quem tem fé, não existe o impossível. Para quem tem fé, né? Aliás, a Bíblia diz isso, o justo viverá pela fé. Então, para que nós possamos fazer essa programação de estarmos, né, nos nossos níveis de olhos abertos, né, nós temos que lembrar que nós precisamos ter a mente quieta, a nossa espinha ereta e o coração tranquilo, né? Então, para isso, né, eu vou pedir que vocês se preparem, se mexam um pouquinho, para que nós possamos interiorizar aí
a técnica do disparo por associação ou a técnica dos 3 dedos?